Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. É Natal, é tempo de sonhar. No Master Sonda Shopping eu posso ganhar. Um carro é mais que um presente pra mim. Aqui o Natal é assim. Chegou a promoção Feliz Natal de Carro Novo. Você compra nas lojas do shopping e concorre a um HB20 0 km. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Master Sonda Shopping. Os seus momentos na sua vida. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Chegamos já no mês de dezembro, o último mês do ano. Aquele mês em que a gente faz muitas avaliações de como foi o ano. E muitas das nossas avaliações nos deixam tristes, deprimidos e inseguros quando a gente pensa que logo ali está chegando um novo ano e muitas coisas não foram feitas, muitas perdas a gente também teve no decorrer do ano e nesse somatório todo a tristeza aparece. E para falar um pouquinho sobre tristeza e depressão, principalmente nesta época, nós convidamos a psicóloga, a doutora Daniela Campagnolo, e nós vamos conversar um pouquinho para que você se sinta confortado, seguro e que essa tristeza seja amenizada com pequenos gestos e com pequenas atitudes dentro da sua própria casa. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui, né? No inverno nos vimos agora Isso aí. No final de ano, conversando sobre esse tempo que invariavelmente não tem como não mexer com as pessoas, né? É de fato um tempo que nos desafia muito, né? Porque a gente acaba estando inserido num contexto que nos estimula a felicidade, né? A harmonia, a paz, e nem sempre tem um equivalente interno em relação a isso, né? É verdade. Quando 2020 começou, eu acredito que muitas pessoas estavam com uma expectativa muito grande de muitas realizações esse ano. E de um dia para o outro a nossa vida mudou totalmente com a pandemia. Algumas pessoas conseguiram administrar de uma forma mais leve, outras pessoas sofreram mais, enfim, cada pessoa teve uma reação, da mesma forma que é a doença com cada pessoa. E chegando agora em dezembro, a gente começa a ver toda essa caminhada e bater aquela tristeza. E aí? Exatamente. E acho que tu pega bem, Sandra, quando tu diz assim que uma das razões, né, que muitas vezes acontece das pessoas ficarem tristes nesse final de ano é exatamente olharem para trás, né, para aqueles projetos que tinham sido feitos lá no início e perceberem que esses projetos não foram concretizados, não aconteceram. E esse ano em especial, porque com certeza assim muitas das coisas que a gente pensava, das propostas que nós tínhamos, né, para esse ano ficaram em haver para um outro momento que a gente não sabe nem se será em 2021, né? Então isso naturalmente mexe muito com a nossa condição de lidar com a frustração frente àquilo que a gente imagina, que a gente deseja e que nem sempre acontece naquele formato. E as festas de final de ano, principalmente para nós que moramos, que temos essa cultura cristã, não falo apenas a questão de religião, mas a cultura como um todo, né, que nos estimula, é Natal, é final de ano, então tem o Papai Noel, tem as luzes que enfeitam as cidades, enfeitam as casas, que é uma época a princípio muito bonita e que acaba fazendo com que as pessoas se sintam instigadas a estarem felizes e nem sempre elas estão felizes. Nem sempre se está tão feliz quanto nós somos instigados a estar por esse contexto todo que nos cerca. E aí como lidar, né, com esse gap, com esse vazio que fica entre aquilo que nos é trazido de fora e aquilo que a gente efetivamente está sentindo.
Então fica aquela sensação assim do cachorrinho que caiu da mudança, né? Poxa, Bem mas tá assim. todo mundo feliz. E eu não. E eu não. Só que a gente não sabe efetivamente o que se passa dentro das pessoas, né? Só cada um com o seu travesseiro, que consegue identificar as suas felicidades e as suas tristezas. E nesses momentos de final de ano, isso fica muito ativado. É verdade. É até comum, de uma forma, eu diria, sentir um pouco de tristeza nessa época. Algumas pessoas sempre dizem que não gostam de Natal, não gostam de final de ano porque se sentem tristes. É uma coisa que parece que é cultuado ano após ano. É assim também, né? Exatamente, com certeza. Porque também a gente é instigado a não ficar triste nunca, né? Tristeza Você tem que estar sorrindo. sempre tá sorrindo, né? Eu brinco que é vida de Instagram, né? É. Então, assim, sempre tudo perfeito. Mas a tristeza é um sentimento tão genuíno quanto a alegria. Ela é tão verdadeiro, ele é tão verdadeiro, né? E tão genuíno quanto a alegria. Então, não existe como nós passarmos pela vida sem sentirmos tristeza. É verdade. E nesses momentos, quando a tristeza vem, a gente também precisa aceitar que ela existe e que ela tem uma função. Apesar de ninguém gostar de ficar triste, né? A gente sabe que ninguém gosta, ok? Tá certo, né? Nós somos programados para ter o nosso bem-estar. Mas apesar da gente não gostar, a tristeza ela também tem um lado importante. Ela nos remete a pensar sobre a nossa vida, sobre o que aconteceu de bom, para que a gente possa também valorizar esse bom, né? Quando a gente está triste, a gente consegue reconhecer melhor os momentos felizes que a gente teve. Se a gente vivesse sempre feliz, a gente talvez nem conseguisse valorizar, né? E identificar essa felicidade. A tristeza, ela pode ser utilizada como aprendizado, né? Poxa, eu briguei com o fulano e fiquei muito triste com isso. Talvez eu precise repensar melhor a minha postura para não precisar sentir a consequência da tristeza. É verdade. Então, não é um sentimento muito bom, mas ele é um sentimento necessário. É um ativador. É um ativador. Exatamente. E às vezes a gente confunde um pouco o que é a tristeza e a depressão. Tem diferença nítida ou é preciso um estudo, um trabalho de análise de perfil para se identificar realmente o que se é uma tristeza ou se é só uma depressão que a pessoa tem? No papel é mais fácil de identificar. Pois é. Né? Quando tu olha assim, os critérios da tristeza e os critérios da depressão, que a depressão é uma psicopatologia, né? É um transtorno mental. Então ele está codificado no CID, está codificado no DSM-5, né? Então ele é um transtorno mental. A depressão. A tristeza, apesar de ter características parecidas da depressão, ela não é propriamente a depressão. Então vamos tentar situar um pouquinho, né? A tristeza, ela tem a ver com algo que acontece conosco, seja na nossa vida, uma perda, um luto, uma decepção, uma mudança, uma frustração, que pode ir de um espectro de 0 a 100, porque né, só cada um efetivamente sabe o que lhe entristece, então algo que me entristece pode não te entristecer, mas ela vai de um espectro e as pessoas se sentem mobilizadas por aquilo e ficam entristecidas. Essa tristeza, ela pode aparecer como uma desmotivação, ela pode aparecer com uma dificuldade de se alimentar direito, com uma dificuldade de dormir direito, mas não são sintomas que perduram na vida da pessoa. São sintomas que ela tem naquele momento, que por vezes fica até possível identificar qual foi o fator que desencadeou, né, essa tristeza. Mas ele não se configura um quadro psicopatológico porque a tristeza faz parte da vida. Então é normal que a gente sinta ela. Frente a uma perda, por exemplo. Certo. O normal é que tu fique triste, né? Se isso E não depois acontecer. E depois supere, exatamente. Se a tristeza não acontecer, tem algo aí pra gente pensar, né? Por que não aconteceu? Mas a ideia é que se supere, não é algo que vai perdurar pelo todo da vida da pessoa ou por períodos muito extensos. Já a depressão, um dos critérios que se utiliza é a extensão dos sintomas, né? Então, assim, durante quanto tempo eles estão acontecendo na vida desse sujeito? A intensidade desses sintomas. É uma tristeza que me impede de trabalhar, que faz com que eu tenha alterações graves na minha alimentação, ou para mais ou para menos, né? Que eu tenha alterações graves no meu sono.
Então, ou não durma ou durma demais, que eu não consiga estabelecer com as outras pessoas uma relação satisfatória, que nada me encante, que nada me agrade, que é diferente da tristeza. Né? Eu posso estar triste aqui conversando contigo pelas minhas razões, mas eu estou aqui, eu estou trabalhando. Sem aparentar. Né? Isso, eu estou trabalhando, né? Tu pode estar aqui com as tuas caraminholas, mas tu está aqui. Né? Tu vai sair no final de semana, tu vai, não sei, né? Agora a gente já não sabe mais, mas enfim, verdade. em situações habituais, né? Iria encontrar os amigos, enfim. Já a depressão, ela esbarra muito nos relacionamentos sociais e pessoais também. E o diagnóstico de depressão é uma coisa que precisa ser feito com muito critério. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai dizer, tu está deprimido. Então, assim, são profissionais da área, né, psicólogos, psiquiatras, que vão identificar porque é uma psicopatologia. E sendo também, no caso, um transtorno, né, ele tem vários fatores. Tem os fatores biológicos, tem algo dentro do nosso cérebro, do nosso funcionamento cerebral que está alterado num quadro de depressão. Tem questões envolvendo os aspectos emocionais, os aspectos sociais. Então, ele engloba, né, vários aspectos. E aí ele precisa ser bem diagnosticado, bem tratado, com utilização de medicação prescrita por psiquiatra, porque são os profissionais que vão conseguir avaliar adequadamente, né, qual é a medicação, quais são os para-efeitos, enfim, e com a psicoterapia. E um dado importante, Sandra, assim, é que a gente sabe que a psicoterapia, ela é um tratamento de eleição para a depressão. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho depressão, mas eu estou tomando antidepressivo. Mas tu está fazendo só uma parte do tratamento. Porque a outra parte passa pela psicoterapia. Porque a psicoterapia, ela tem o poder, né, de através da fala, através da palavra, ressignificar vivências que esse sujeito precisa para poder encontrar uma nova forma de se relacionar com ele. E aí aproveita, né, da neuroplasticidade, que é a condição de criar novas sinapses e de alterar alguns funcionamentos cerebrais, que através da palavra seja possível ajudar efetivamente no tratamento para a depressão. E ela tem cura? Ou ela pode ser cíclica, voltar em períodos? Exato. Na verdade, a depressão, por ser um transtorno, né, ele é algo que acompanha o sujeito ao longo da vida, né? Porém, não sempre no mesmo formato. Sim, né? Com reações diferentes até. Com reações diferentes, né? Alguns momentos mais. É como um cristal, né? Quando um cristal quebra, ele vai quebrar conforme a estrutura dele. Nós, seres humanos, né? Então, quando a gente tiver algo de traumático ou algo de difícil na nossa vida, nós vamos quebrar, ou seja, né, adoecer, conforme a nossa estrutura. Se nós tivermos uma predisposição para um transtorno depressivo, é por aí que a gente vai adoecer, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E eu costumo dizer assim que a depressão e o uso de antidepressivos é como qualquer outra doença que a gente tenha. Né? Se tu tiver diabetes, ninguém escolhe ter, mas vai ter que cuidar, monitorar, conhecer a sua doença, buscar ajuda adequada e estar sempre monitorando. É um tratamento sempre tratando. Contínuo, então. Exato. Não necessariamente sempre no mesmo formato, Sim, tem sim. momentos que a pessoa está bem e segue a vida, mas ela precisa identificar qual é o seu funcionamento para buscar ajuda nos momentos em que os recursos dela estejam rareando, né? Ficando menos eficazes. Ok. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde e eu tenho um recadinho para você. Este mês de dezembro, o Master Sonda Shopping tem uma promoção incrível te esperando. Todas as lojas identificadas com o cartaz da promoção que você fizer as suas compras, você concorre a um HB20 no dia 24 de dezembro. Então, não perde essa oportunidade, passa no Master Sonda Shopping, faça suas compras e concorra a este belo carro. E também da Santa Mônica Imagem. A Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos em termos de imagem. Então, na hora de escolher os seus exames, Santa Mônica Imagem te dá uma mãozinha. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos.
Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Master, a gente faz tudo para ver seu Natal mais feliz. Você reúne quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal, feita com todo carinho, dedicação e atenção de quem tem o prazer em sempre te servir bem. É a magia do Natal que começa no preparo e está em cada detalhe, deixando ainda mais delicioso para você. Natal é em família. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed possui os mais práticos e mais eficientes planos de saúde para você e para a sua família. Planos familiares, planos empresariais. Então, se você quiser fazer um plano de saúde, a Unimed tem a opção certa que cabe no seu bolso. E também o Master Supermercados. Neste mês de dezembro, muitas promoções e ofertas esperam por você. E hoje nós estamos conversando com a doutora Daniela Campagnolo e nós estamos falando de um assunto muito atual e que tem se feito presente no nosso dia a dia, que é a tristeza e também a depressão. Em virtude de toda essa mudança que tivemos na vida, em 2020 tivemos muitos momentos tristes, mas todos eles podem ser controlados com essas dicas da doutora Daniela. A gente pode viver mais seguro, mais tranquilo, mesmo nessa época de pandemia, sem tanta tristeza? Pois é. O que eu penso, Sandra, assim, é que, como a gente estava falando no bloco anterior, assim, a tristeza, ela vai fazer parte da nossa vida em vários momentos, né? Esse ano, em especial, nós fomos desafiados, seja pelas mínimas coisas ou pelas máximas coisas, né? Nós fomos desafiados. Nunca vai existir uma fórmula, sim, mas eu acredito, assim, ó, que algumas questões são importantes para que a gente possa lidar melhor com as nossas tristezas. A primeira é a aceitação de que, bom, vão ter momentos em que ficaremos tristes, né? Então, não vou ser o cachorrinho que caiu da mudança porque vou estar triste enquanto todo mundo está feliz. Essa coerência é muito importante, porque um dos aspectos que contribui para a nossa tristeza muitas vezes é a culpa. A ideia, assim, ó, de que, bom, todo mundo feliz, comemorando, e eu aqui não tô na mesma vibe, né, como a gente diz, tem algo muito errado comigo. Então, assim, eu poder aceitar que são momentos, me parece que é algo que pode nos acalmar nos momentos que a gente está triste também. Um outro ponto que eu penso que é muito importante é a gente se ater aos pequenos detalhes da vida, né, a um pôr do sol bonito. Eu fiquei pensando muito a questão do Natal, do Ano Novo, o que enriquece, né? Apesar de ser uma data que mexe muito por várias coisas, né? Mas, por exemplo, as crianças, a felicidade das crianças junto na noite de Natal é algo que nos agrega felicidade. Se a gente estiver com um olhar afinado para aquilo, né? É verdade. As pessoas que a gente gosta próximas é algo que com certeza agrega felicidade. Então, apesar de talvez não estarem presentes todas as pessoas, seja por que razão isso acontecer, quem está junto, ainda mais depois de um ano como esse, precisa ser considerado. Esses pequenos detalhes, eles precisam ser considerados para que a gente consiga fazer o equilíbrio.
Colocar tudo na balança. Colocar tudo na balança e poder pensar, bom, existem perdas, existem ausências, existem memórias lá de trás, assim, que são ativadas com a questão do Natal, existe. Natal e Ano Novo também, né? Existe. Mas também existem coisas que a gente pode resgatar, né? Uma cidade enfeitada, quer dizer, se permitir estar ligado e conectado a esses aspectos mais positivos da vida ajudam num caso de depressão. Aí a gente está falando de uma coisa um pouco mais complicada, porque a depressão é um transtorno mais profundo. Não depende apenas da vontade do sujeito, que eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? A própria tristeza não depende apenas da vontade, mas alguns aspectos a gente precisa se apossar, né, da nossa vida e da forma como a gente vai lidar com a nossa vida. É verdade. E no mês de dezembro a gente já tinha por tradição e esperava esse mês com muita ansiedade, porque a gente revia os amigos que fazia tempo que não os via, familiares, festas de empresas, enfim. Era um mês inteiro praticamente de confraternização. A gente confraternizava com quem a gente pudesse confraternizar. Faltavam dias na semana, Isso né? aí. E era importante para nós. Com certeza, muito. E agora um ciclo, né? Tem essa lacuna. A gente não tem com quem confraternizar. Tá difícil comemorar. Tá inseguro até entre familiares. Exato. Como será que vai ser esse final de ano? Exato. Desafiador, né? Muito desafiador. Porque, na verdade, tem um medo que permeia os lugares mais preciosos, que é onde a gente sempre se sentiu seguro, que é em família, verdade. Né? Tem um inimigo que pode estar ali. E não só um inimigo que possa atingir a mim, mas um inimigo que possa atingir as pessoas que eu mais amo, que são aquelas pessoas que vão estar comigo ali. Penso que nada mais do que poder lidar com essa situação, enfrentando esse choque de realidade, né? É o que a gente tem nesse momento. Mas poder buscar estratégias para isso também, eu penso que é algo importante. Estratégias do tipo, bom, talvez eu tenha minha vovó lá que eu não possa ir visitar, mas que eu possa de alguma forma me fazer presente. Porque nesses momentos, né, acho que eu até já falei aqui em outro momento que a gente vê como um indicador de saúde mental também a condição que as pessoas têm de se ajustar às adversidades. Sim. De se adaptar, isso é um indicador de saúde mental. Né? E poder se conectar a esse tempo que a gente está vivendo com essas limitações, com certeza vai nos fortalecer para outros momentos. Uma coisa que eu tenho ouvido muito, que eu acho que é bem interessante, assim, que escuto em vários lugares, né? Seja no consultório, seja com amigos que a gente pouco vê, mas enfim, acaba tendo os WhatsApp da vida, né? O contato, escuto aqui e ali, e que tem me chamado a atenção. As pessoas estão colocando assim, eu não estou preocupada em comprar presentes, eu quero estar junto. É verdade. E eu penso que isso é uma coisa que a gente sempre pensou, mas que a gente nunca sentiu isso assim tão aflorado, né? É verdade. Porque se a gente for pensar depois de um ano todo, estar junto é um presente. E isso é um olhar que é importante que a gente tenha. É verdade. É a mesma coisa, a questão das pessoas que ficam muito tempo em casa. E eu questionei em uma certa ocasião uma amiga minha, tu não cansa de ficar o dia todo em casa? E ela me deu a resposta assim, que é uma lição de vida. Porque ela me disse, eu tenho saúde, eu tenho uma família que me ama e eu tenho uma casa confortável. Exatamente. Então é essa avaliação que a gente também tem que fazer nesse final de ano. Mesmo que a gente esteja com a família reduzida, a gente está no nosso ambiente, a gente está bem. Isso. Isso soma muito na nossa vida. E a gente sobreviveu, né? Isso com aí. muitos percalços, obviamente, né? Infelizmente, muitas pessoas ficaram no caminho. Eu acho que isso não tem como a gente não se entristecer, né? Ao pensar. Mas, enfim, né, tem que ter essa outra compensação. É verdade. E eu estava lendo algumas questões, assim, antes de vir para cá para a gente conversar. E um aspecto que eu achei interessante, assim, do material que eu li, é que, na verdade, aqui no Brasil, a gente não tem muito pesquisas, assim, que nos tragam exatamente dados específicos sobre como funciona essa questão da tristeza no final do ano. Sim. Mas que em países da América do Norte, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, enfim, se sabe que lá a tristeza é muito mais aflorada do que aqui. Nossa. E um aspecto ao qual eles atribuem, que é bem interessante, é que lá é inverno e aqui é verão.
E no inverno, o inverno, isso é um dado que já existe assim em outros países, né? O inverno ele potencializa a tristeza, ele potencializa a depressão também, né? Sim. Em razão de que as pessoas ficam mais fechadas, tem todo um clima mais... dia mais cinzento. Mais melancólico, mais cinzento, né? Não tem o sol. Então, nesse ponto, acho que até isso a gente pode reconhecer bom, né? Temos algo também que pode nos alimentar, enfim, né? É verdade. Claro, a gente não pode brincar de poliana, né? Porque a tristeza existe, situações existem. Tem um outro aspecto que eu penso que é bem importante, que muitas vezes nos finais de ano a gente vê festas de ano novo e uma quantidade enorme de acidentes, né? Porque as pessoas ficam felizes em excesso, né? Para compensar a tristeza, acaba tendo uma saída maníaca. Né? Então correm demais, bebem demais, brigam demais, se empoderam demais e isso acaba causando tragédias que a gente escuta todos os finais de ano. As mesmas histórias. As mesmas histórias. Então é uma reação maníaca, muitas vezes, a própria tristeza que dá o encerramento de um ciclo e as inseguranças que dão o início de outro ciclo. Né? A gente também tem que estar atento a esses funcionamentos. Então, nesse ano totalmente atípico, novo, um ano assim que a gente não deve deletar, porque a gente aprendeu muito com ele, né? Que a gente utilize todas essas dicas para tentar ter um final de ano melhor, com família reduzida, com mais abraços, mas que a gente consiga se sentir feliz no nosso ambiente, né? Aprendendo a valorizar e reconhecer, né? Isso aí. E a doutora Daniela, nossa parceira aqui na TV, desde que a gente iniciou com a TV, ela sempre esteve aqui com a gente, nos incentivando, apoiando. Muito feliz, porque é um espaço maravilhoso esse. É verdade. De divulgar a saúde, né? E agora, indo embora. Não estou indo embora. Na verdade, eu vou me dividir um pouquinho, né? Eu vou ficar segunda e terça em Erechim, quarta de manhã e os outros dias em Chapecó. Mas eu vou estar sempre aqui, porque Erechim é o meu lugar, né? Sou erechinense raiz, piranguista, bota amarela. Mas estou muito feliz de ir para Chapecó também, uma bela cidade. Já estou me sentindo bem recebida por lá. E vou estar sempre aqui, inclusive finais de semana. E me chama que eu estarei, né? Porque então, tá bom. O que é que é bem pertinho, né? Então eu me sinto num processo de transição, né? Bem importante. Mas estou muito feliz de ir também e muito feliz de poder ficar, né? Conciliar... Com dois corações. Conciliar os dois corações num só lugar, né? E a gente também fica um pouquinho triste, assim, sentimental, né? É verdade, final de ano já era isso, né? Mas estaremos juntas, com certeza. É só me chamar aqui, ó. Em uma horinha eu tô aqui. Uma horinha não, uma horinha e meia. Demora um pouquinho, mas ela vem. Isso, venho sim. Sandra, doutora, muito obrigada pelo carinho tudo. de sempre, né? Que você tenha, assim, um final de ano abençoado. Um 2021 diferente. Isso aí para nós, né? Para nós, Heitor também, Sandra, né? Que o nosso 2021 seja um ano assim que a gente consiga colocar um pouquinho mais em prática o que a gente desejou tanto em 2020, né? E que ficou. Isso aí. E a todos vocês que nos acompanham, tenham uma boa noite e uma boa semana. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. É Natal, é tempo de sonhar. No Master Sonda Shopping eu posso ganhar. Um carro é mais que um presente pra mim. Aqui o Natal é assim. Chegou a promoção Feliz Natal de Carro Novo. Você compra nas lojas do shopping e concorre a uma HB20 0 km. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Master Sonda Shopping. Os seus momentos, a sua vida. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano.